Como tudo na vida, é preciso um planeamento prévio de tudo que você vai fazer. E no imobiliário aqui em Portugal não é diferente. Eu sou o Emerson, moro aqui em Portugal há 20 anos, trabalho no setor imobiliário já há mais de 13 anos. E vou contar para vocês hoje um pouco da minha história e de como eu consegui comprar o meu segundo apartamento aqui em Portugal, tá bom? Ah, eu quero comprar meu apartamento aqui em Portugal, mas o meu IRS não ajuda, eu não tenho dinheiro da entrada, ainda não tenho a minha documentação regularizada, não quero viver longe de Lisboa. Então, pessoal, isso aí é alguma da justificativa que eu ouço, né, quando falo com alguns amigos, alguns colegas, né, sobre a possibilidade de comprar um apartamento aqui em Portugal. Aí a gente ouve de tudo, né? Mas eu quero falar um pouco para vocês hoje de como foi o meu planejamento e quanto tempo eu levei para comprar o meu primeiro apartamento e depois o segundo apartamento aqui em Lisboa, tá bom? Tô saindo aqui da escola do Lucas, que fica aqui em Alfragide. Agora é 8 horas da manhã, segunda-feira. Pessoal, eu quando voltei do Brasil em 2017, isso porque eu fui embora aí mais ou menos em junho e julho de 2016 eu resolvi ir embora, né, aqui de Portugal. Eu já estava um pouco cansado, então resolvi voltar para o Brasil. Fiquei lá acho que 8 meses, 9 meses, depois voltei com dois propósitos, pessoal, muito claro na minha cabeça. O primeiro deles é comprar um apartamento aqui em Portugal, e o segundo objetivo é que eu iria no Brasil todos os anos visitar minha família. Graças a Deus eu tenho cumprido esses dois objetivos. Então cheguei aqui de volta em abril de 2017 e fui no meu gerente do Santander, que na época era ali na Alta de Lisboa, ali na Quinta do Lamberto, Santander ali da Quinta do Lamberto. Então fui lá, conversei com o meu gerente, ele falou assim: olha, Emerson, pra já você seria bom, então, já que você tem essa ideia de trabalhar com uma linha de crédito bancária, começa já com você, óbvio, naquela época eu não tinha ainda a possibilidade de financiar ou de fazer um crédito de habitação, né, cujo valor é um pouco mais elevado. Mas o gerente falou: olha, começa já adquirindo algum produto aqui do banco para melhorar o seu histórico, né, o seu score bancário. E assim eu fiz. Na época ele já me deu logo um crédito de 2.500 euros, no fundo era um crédito pessoal. Eu usei esse crédito, certo? Só para fazer ali uma movimentação. E aquilo dava 60 euros, 65 euros por mês. Então fiquei com aquilo, e aí ele me passou todas as dicas das documentações que era importante eu, né, já ter organizado. Um deles é declarar tudo que eu ganhava. Nessa época já tinha 2 ou 3 meses que eu tinha voltado, então eu estava com 2 empregos. Aí, pessoal, quando eu cheguei do Brasil, eu fui logo, né, diretamente falar com um amigo meu chinês, que ele é advogado e também trabalha no ramo imobiliário. E prontamente ele já me acolheu, inclusive no apartamento dele, né, porque eu cheguei e ainda não tinha um quarto, mas falei com ele. Ele tinha um apartamento ali na Alta Lisboa, só que ele praticamente vivia mais na China, então ele cedeu lá o apartamento e eu vivia praticamente só naquele apartamento. E também já me colocou para fazer ali a parte da gestão dos imóveis, né? Na época eu entrei como um freelancer, né? Ou seja, tudo que ele precisava, ele só me passava uma mensagem, eu ligava de algum problema que tivesse em algum apartamento, eu ia lá, resolvia e marcava os meus honorários todos, e no final do mês a gente fazia conta. Então comecei assim já com ele, aí assim, trabalhando com ele e também na portaria do condomínio ali na Alta Lisboa. Então eu tinha efetivamente 2 empregos. Só que quando eu fui lá no meu gerente do Santander, ele falou: olha, é importante que você declare e pague os impostos, né, do 100% do que você ganha, porque na época eu só pagava o imposto, só passava o recibo verde para o condomínio, que era 1.200 euros que eu ganhava. Era um pouco mais, né, mas eu pagava uma outra pessoa para fazer umas horas extras, e então dava 1.200 ali do condomínio, era o único recibo que eu passava. Então com essa dica lá do gerente do Santander, eu comecei, falei com o contabilista e comecei a declarar todos os valores, que dava mais ou menos uns 1.900 euros. Vixe, tem trânsito aqui, deve ser algum acidente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Trânsito. Então assim, dava em torno dos 1.900, 2.000 euros. E aí eu fazia todos os descontos, sei que aquilo me sobrava pouca coisa, né? Mas comecei a pagar isso ali mais ou menos em junho, julho de 2017. Depois em 2018 eu fui chamado por esse amigo meu chinês para ser efetivo na empresa.
Então eu comecei a trabalhar em efetivo, melhorou um pouco mais os meus rendimentos. Já abri uma conta também no novo banco, que não me ajudou muito, mas pronto. Comecei então a fazer os meus descontos e a planejar crédito habitação. Quando foi no final de 2018, aí a empresa, né, que eu trabalhava, que é o West Group, desse amigo meu chinês, associou com outro chinês que queria investir, comprou um apartamento ali em Massamá para remodelar e depois nós vendemos, porque a nossa empresa fazia isso, compra, remodela e vende, certo? E então fizemos isto, inclusive foi eu que controlei tudo, a questão ali da compra, a remodelação, e acompanhei todo esse processo. Depois, no final já do apartamento pronto, a gente colocou ele no mercado de novo para venda, e eu já tinha uma posição, um feedback positivo do gerente, falando: olha, Hermes, hoje você tem um crédito de 120 mil euros para comprar o seu apartamento. E eu, maravilha. Então comecei a procurar apartamento ali até 120 mil euros. Eu já tinha um pouco do capital próprio, né, em torno de... Eu não tinha ainda, na verdade, os 10%, né, exigido pelo banco. Mas beleza, mas continuei ali, estava na procura. Caça, não é fácil, né? Para quem vive o imobiliário aqui em Portugal sabe que apartamento de 120 mil euros não é tarefa fácil. Mas nós tinha esse acabado de remodelar ali em Massamá, que era da nossa empresa, e que estava à venda por 130 mil. E aí então, nessa altura, um dos sócios do doutor, que era o proprietário da empresa, esse meu amigo, um dos sócios saiu porque quis voltar para a China, e então ele quis vender aquilo rapidamente e me fez uma proposta. Falou: olha, se você tem esse dinheiro já, né, disponível, por que você não compra esse apartamento? E eu disse: por que eu não compro? Porque eu não gosto da zona. Mas depois comecei a pensar, e aí eu falei: mas porém depende, qual é a sua proposta? Ele falou: olha, para você eu vou fazer o preço de custo, porque eu preciso mesmo vender isso aí, que é para ajustar as contas aqui com o sócio que foi embora. Interessante, fiquei assim mais animado. E então, falei: podemos conversar sobre isso. Como eu que tinha acompanhado todo o processo, eu tinha todas as contas, né, numa planilha de tudo, desde a compra, o valor da aquisição, o valor dos documentos, o valor dos materiais, o valor de mão de obra, das obras, sob o meu controle. Então, falei: olha, ok, então eu vou apresentar para você aqui o relatório de todos os custos e vamos ver. E assim eu fiz, né? Fechei ali as contas e mostrei para ele, e aquilo dava os custos todos em torno de 102 mil euros. E aí ele falou: ok, eu faço para você 102 mil euros. Só que eu ainda faltava em torno de 6 mil euros para dar ali o capital próprio. Ele falou: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir para você, para sua conta, já 10 mil euros, fica lá na sua conta, pelo menos no banco você já tem o valor assegurado lá, para dar andamento no processo. Então eu falei: beleza. E assim ele fez, transferiu, e nós começamos ali o processo, né? Comecei a levar a documentação toda lá no banco e tudo, para fazer a avaliação. A avaliação foi feita, o processo foi aprovado e eu finalizei a compra. Assim, muito resumido, né, pessoal? Mas há muitos detalhes aqui. Até se vocês quiserem, eu comento no outro vídeo, mostro as contas todas e os detalhes que aconteceu nesse meio, né? Então o que acontece? Assim eu fechei o negócio e mudamos para lá, né? Para Massamá. Mas como eu já conhecia minimamente ali a zona, já depois de poucos dias que eu estava lá, eu falei: esse não é o lugar para mim. Um apartamento novinho, muito aconchegante o apartamento ficou, mas o bairro, pessoal, é um bairro muito crítico, muito complicado, é um bairro cujo consumo de entorpecente é muito elevado, né? Então me senti assim um pouco naquelas favelas mais perigosas do Brasil, sabe? Apesar de que era seguro nesse sentido, sabe? Ninguém mexia com você, mas o aspecto, o impacto visual ali era muito negativo. Então não era um ambiente familiar, sabe? E amigável. Por isso eu falei pra minha senhora, eu falei: olha, duas coisas, ou eu vendo esse apartamento já, ou eu vou alugar esse apartamento e mudar para um outro. E assim eu fiz, coloquei 2 anúncios na internet, coloquei um para arrendamento, tive milhares de solicitação para visitar o imóvel e para arrendamento, só que eu estava fazendo uma boa qualificação, sabe? Mas nesse meio também surgiu ali algumas propostas de compra, e uma delas eu aceitei e vendi aquele apartamento. Graças a Deus até foi num tempo assim rápido, até eu nem esperava que eu ia conseguir vender assim tão rápido. Mas vendi para um casal que era ali mesmo da zona. A mulher era professora, é professora ali numa das escolas do bairro, então para eles aquele ambiente é tudo tranquilo, eles ficaram em casa literalmente. E eu vendi e fui procurar outro. Aí nessa altura também, isso era 2021, sim, finalzinho de 2021. Então me mudei, e aí tinha um apartamento vazio de um cliente nosso ali na Expo, né, no Parque das Nações. Arrendei esse apartamento, mudei lá pro Parque das Nações e continuei procurando apartamento para comprar. Fui ver alguns em Póvoa de Santeria, para aqueles lados ali, Sacavém, até que eu encontrei esse meu, que é aqui em Famões. Esse meio tempo, né,
Eu mantive sempre as minhas contas, o contrato de efetivo é sempre atualizado lá no banco. E aí o meu crédito de habitação já subiu, ou seja, já tinha a possibilidade de comprar um apartamento até 250 mil. Então encontrei esse apartamento aqui em Famões e graças a Deus deu certo. E eu comprei esse apartamento, remodelei ele todinho e estou muito feliz com ele. É uma zona muito boa, a localização é excelente, o prédio é muito familiar, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Para você que pensa em comprar um imóvel aqui em Portugal, tudo na vida é um processo, é um planejamento. Então, se você planejar bem e falar com as pessoas certas, isso manda muito, tá bom? É só uma questão de tempo, e talvez nem há tanto tempo assim, que você já consegue adquirir o seu apartamento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que sirva de alguma forma de inspiração e que desperte em você aí esse desejo, né, de adquirir o seu apartamento. Por enquanto é isso, tá? Essas informações. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, dos detalhes mesmo das contas, tudo certinho, de como foi a aquisição dos meus 2 apartamentos, vocês mandam a mensagem e eu terei todo o prazer de falar para vocês, fazer um vídeo para vocês muito mais detalhado, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tudo de bom.